Boa noite, queridos amigos. Estamos iniciando o trabalho da quarta-feira exatamente sobre aquilo que nós falamos e o nosso estudo magnético da mediunidade, as forças magnéticas, os efeitos e todas as comunicações eletromagnéticas. Gostaria de desejar uma boa noite a todos nessa noite de estudos e dizer que nós estamos continuando a orar pelas pessoas que estão sofrendo problemas gravíssimos por causa do furacão Irma. Hoje eu tive uma notícia agradabilíssima que minha filha e 2 netos que tenho na Flórida estão bem, não tiveram graves problemas. A casa do vizinho teve uma árvore derrubada em cima, mas dentro da casa onde minha filha mora, só foi na área externa, não atingiu nada mais grave. Eu orei muito, tenho orado muito. Mas hoje o estudo é continuação e o término da parte de mediunidade. Então, como nós estabelecemos a comunicação telepática na última quarta-feira, através da pineal pituitária, se fazia sentir sempre por sensações vibratórias. E discutimos as atrações magnéticas. E hoje nós vamos descer um pouco mais a detalhes. Para facilitar o estudo da noite, criaram os físicos uma convenção a que denominaram massa magnética, que corresponde a um ponto ideal, onde se reuniria toda a região magnética pontiforme. Convencionou-se assim 2 massas magnéticas, ou são iguais, uma é múltipla da outra. Há 2 leis em física e magnetismo que estabelecem que a intensidade da força de atração ou repulsão é proporcional ao produto de cada uma das massas magnéticas. A intensidade dessa força de atração e repulsão é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso em magnetismo. Agora, como nós vamos aplicar isso no nosso estudo da mediunidade? Essas 2 leis valem também para o plano etérico e astral, como para todos os outros, porque as grandes leis da natureza vigem em qualquer plano. Encontramos 3 aplicações práticas no espaço, nas observações e nas incorporações. Nós já falamos aqui sobre isso, que no espaço magnético a maior intensidade de uma corrente fluídica vai depender da diferença das massas magnéticas do doador e do paciente que está lá sentado, ou em pé, ou deitado, recebendo o nosso passe. Assim, o indivíduo fraco, ao receber passe de outro forte, terá carga de intensidade maior, recebendo mais transfusão fluídica. Observe-se que um é sempre múltiplo do outro. Daí um fraco não pode e não deve dar passe magnético em outro mais forte que ele, porque esgotar-se-ia com bom proveito. Além disso, acrescente-se o valor das emoções entre o doador e o paciente, principalmente neste último, no sentido da boa recepção magnética. Outra observação que eu observei ao longo do tempo é que os passes magnéticos devem ser dados na proximidade, por vezes até tocando-se um ponto enfermo. Eu sou contra o toque, mas se é um tratamento de cura, então pode-se tocar a parte que está doente. Note, porém, que tudo isso vale para passes magnéticos, pois os passes espirituais caem sob outras leis que nós vamos discutir aqui. O obsessor, por exemplo, ciente ou inconsciente, se liga ao obsidiado através de um ponto magnético que lhe ofereça campo de atração. Por isso, aquela velha expressão minha, diz-me o que pensa de ti e quem te acompanha. Esse ponto é o do polo negativo passivo da vítima, para que ele utilize seu próprio polo positivo. Ora, os pontos magnéticos negativos no encarnado são exatamente os órgãos enfermos, deficientes, ou pelo menos fracos. Nesse ponto, dá-se atração ligando magneticamente os dois. Assim, por exemplo, uma criatura que sofre de deficiência ovariana, uma mulher está recebendo um passe.
é facilmente influenciável nesse ponto, sendo levada até a esquizofrenia. Somente se o obsessor se estabelece nesse ponto, se aproveita dessa debilidade. Se a debilidade é hepática, por exemplo, por esse órgão se estabelece a ligação, sendo o indivíduo arrastado à irritabilidade. Então as pessoas ficam com muita irritabilidade. E tanto maior a intensidade na obsessão, haverá quanto mais diferença houver entre as forças dos dois, e quanto maior for a proximidade entre ambos. Deduzimos, então, que a obsessão não é obra geral da sintonia vibratória, que é utilizada na comunicação, podendo até não haver sintonia nenhuma entre os dois, o que serve de consolo a muitos. Muito ajudam ainda as emoções do obsessor e do obsidiado. Por isso que eu sempre digo, mantenham sempre uma posição de alegria, de normalidade, em prece permanente, para evitar a aproximação dessas pessoas, desses indivíduos, que podem se colocar nos pontos onde nós somos mais frágeis. Nas comunicações, vimos que as telepáticas obedecem à lei da sintonia vibratória, mas a realizada por ligação fluídica pode efetuar-se pela simples atração magnética. Aí temos dois casos. O desencarnado é mais forte e positivo e se liga ao encarnado por um ponto negativo deste. É o caso anterior que eu falei, ou no fígado, ou uma parte que está doente do encarnado. O desencarnado é mais fraco, ele é um enfermo, ele é um espírito sofredor. Temos recebido tantos nas nossas mesas mediúnicas, e a ligação é feita do encarnado positivo para o desencarnado, ligando-se exatamente no ponto magnético mais fraco do desencarnado e do órgão enfermo. Por essa razão, por que os médios, quando incorporam, sentem nos próprios órgãos as mesmas sensações desagradáveis e dores lacinantes que o desencarnado está sentindo? A ligação foi feita entre o órgão sadio do aparelho, polo positivo, e o órgão enfermo de comunicante, polo negativo. Muitas vezes, no negativo, inclusive em mesas mediúnicas, o médico chega a vômito, sentir dores, porque ele sente as dores daquele que está, por atração magnética, se ligando a ele. A segunda lei que eu falei, também é perceptível se o desencarnado está próximo do aparelho, as sensações são integrais. Algumas religiões chamam o caso do encosto, porque a intensidade magnética é máxima. Se a ligação é feita à distância, as sensações são mais enfraquecidas. Em muitos casos, é tão violento o acesso de dor do desencarnado e de tal desespero que uma aproximação desequilibra o aparelho mediúnico. Eu já vi tanto isso acontecer. Nesse caso, os trabalhadores do astral que estão presentes à reunião, como nós falamos antes, preparando a reunião antes, tomam providências para que a ligação seja feita à distância, deixando o espírito onde está a zona trevosa, subterrânea, subaquática, mas fazendo a ligação no inferno que você cria dentro de si mesmo, onde se encontra, mas não vem até o ambiente. Eles continuam queixando-se de que estão nas trevas. Eu estou vendo tudo escuro. Quantos já chegaram na mesa mediúnica dizendo que estava num ambiente terrível, escuro? O choque vibratório existindo, muito mais fraco e suportável, o médium, pela ligação, envia fluidos magnéticos positivos ao sofredor, aliviando-o aos poucos, até que ele tenha capacidade para aproximar-se, incorporando, a fim de alcançar melhor medicação fluídica espiritual. Assim denominamos um campo magnético que envolve a massa magnética e é como da atração magnética com a criatura humana que possui polos. Cada um dos quais cria um campo magnético que o atrai e repele pelas forças do pensamento e pelas formas de pensamento, como fala André Luiz. Elementais de espíritos encarnados ou desencarnados, desde que penetrem nesse campo magnético que o médium dá espaço
que o médium dá a acessibilidade a que haja esse tipo de comunicação. Daí nós dizemos uma imantação sucessiva. Desde Tales de Mileto, isso é só uma recordação, desde Tales de Mileto, no ano 640, 546 a.C., Tales de Mileto falou das propriedades do magneto natural. Platão, no Íon, Sócrates descreveu essa propriedade, e se um ímã encostando em uma argola ou prego, este fica pendurada, por sua vez, passa a segurar uma segunda, e uma terceira, e assim sucessivamente. A gente já fez essas brincadeiras com o ímã, colocando um monte de prego que fica colocado. Isso ocorre também com as criaturas, isso ocorre com frequência em todos os setores humanos, sejam comerciais, industriais, artísticos, também nos ciclos espirituais. Assim, um líder espiritual atrai o seu campo magnético um grupo de discípulos, enquanto estes lhe estão ao lado. Vão entendendo a influência do líder a outras criaturas e vão estendendo isso, mas só o conseguirão enquanto estiverem nesse campo, pois perdem o magnetismo ao se afastarem. Note que esse magnetismo que eu estou falando pode ser usado para o bem ou para o mal. Vemos também que os espíritos guias do líder passam a interessar-se pelos componentes do grupo, acompanhando-os porque estão no mesmo campo magnético. Muitas vezes o médium vem para a reunião mediúnica, antes de fazer seu trabalho, ele vem trazendo um monte de gente que se afiniza com o espírito dele, está na mesma frequência vibratória e imantação. Mas também aí vemos o perigo de alguém aproximar-se de uma pessoa com tendência para o mal. Entrando-lhe no campo magnético, seus acompanhantes passam a influenciá-lo. Tem várias histórias. André Luiz conta nos seus livros e outras pessoas contam, por exemplo, em Memória do Suicídio, de Ivone Pereira, como é que esses processos se dão. O perigo dos contatos íntimos com pessoas desconhecidas é enorme. Recebemos toda a influência maléfica que está envolvendo aquela pessoa. É o que nós chamamos uma força magnética que cada um de nós traz, que atrai um ou outro. Por isso que muitas vezes você encontra uma pessoa e diz, puxa, eu apertei a mão daquela pessoa, senti um arrepio no braço, eu não estou me sentindo bem aqui na presença dessa pessoa. Por quê? Porque por essa força magnética que nós temos, essa massa magnética que atrai o espírito do outro. Assim verificamos que quanto maior a capacidade mediúnica de uma pessoa, quantos maiores serão as forças de atração ou repulsão que ela terá, e a extensão ou radiação dessa força. Por isso os médiuns têm que estar extremamente preparados e terem estudado o livro dos médiuns. Aí não é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou dando noções gerais para depois se estudar o livro dos médiuns com mais detalhes. Muitos médiuns, que eu vulgo apelido de mata-borrão, atraem tudo que existe no ambiente. Vocês nem imaginam o que se encontra ou por que passam e de lá saem carregados. É por isso que quando eu disse, eu estou tão carregado hoje, eu fui na casa de fulano, está tudo tão carregado, você atrai. Por onde você anda, você atrai. Como uma limalha de ferro, atrai. Quanto maior a força magnética, a maior facilidade de atrair espíritos encarnados ou desencarnados que caiam sobre o seu campo magnético. Agora está explicado quando eu digo diz-me o que pensa de quem te acompanha, por causa desse magnetismo que o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral tem de atrair pessoas com a mesma afinização que nós temos em nosso corpo físico, nosso cérebro, na nossa pituitária e na nossa hipófise e epífise. Por isso, eu diria que essa força magnética que atrai espíritos que caiam no seu campo magnético devem ter um cuidado exagerado. Nas sessões, por exemplo, é comum assistirmos à entrada brusca de um obsessor. Vocês médiuns que já passaram por isso sabem disso, protestando que não queria vir, mas que foi trazido à força com violência e rapidez. Nesse tipo de reunião, eu sempre pergunto, quem te trouxe aqui?
Eu sempre pergunto. Aí ele identifica, às vezes até é um socorrista da espiritualidade que ele não conhece. Isso não sei. Outra vez ele diz, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu sobrinho, foi um parente, um amigo. Mas normalmente, quando eles vêm dessa forma, porque eles estão totalmente, digamos assim, absortos nos seus problemas, não se desligaram ainda, não sabem ainda que estão nesse plano, eles vêm com força, com violência e rapidez. Simples fenômeno de atração magnética exercida pelo aparelho mediúnico por meio da força-pensamento ou dos mentores em seu lugar, que traz essas pessoas para ouvirem, para serem educados, para serem conversados. Nunca fazer como aquele dirigente de mediúnica, que a pessoa nunca deixou de ser cardeal, e disse, eu sou cardeal, e o dirigente dos trabalhos, e eu sou o general romano, como eu já dei o exemplo antes. Você não pode fazer isso, você tem que conversar mostrando a pessoa, como eu já conversei uma vez com um espírito, que estava revoltado, e eu tive de mostrar, pedir a ele, para ele dê algumas dicas e informações de como ele poderia sentir que ele já não estava mais nesse plano da matéria. Daí, quanto mais o espírito está incorporado no médium e quer sair, se a força magnética do médium é maior que a dele, ele não consegue. Por isso, por mais que se fosse para sair, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí vem o terceiro aspecto, que é o consciente das forças pela massa e a grandeza vetorial constante do módulo que nós estamos tratando aqui. Direção e sentido em determinado ponto. Isso explica, em termos de magnetismo, porque aqueles que fixam em determinado ponto em situações elevadas espiritualmente tendem a continuar numa grandeza vetorial enorme, constando um módulo, direção e sentido sempre ligado às forças positivas. E isso faz com que as preces sejam as forças positivas para o amor que nós precisamos. Tanto que, muitas vezes, eu já tive reuniões em que eu disse, vamos fazer uma prece juntas, meu irmão, com um espírito que estava um pouco rebelde na mediúnica. E a oração que ele conhecia. É comum a gente fazer o Pai Nosso, porque você desencarna, você passa a vida inteira, desde criança, ouvindo o Pai Nosso, ouvindo a Ave Maria, ouvindo algumas preces, a leitura do Salmo 23. Então você, num trabalho, o dirigente espírita que está ali, ou o condensador, como eu estou falando, que está junto para conversar com cada médium, que é um positivo, um médium, um não médium, um médium, não médium, aqueles que estão trabalhando com o médium que está com um espírito dessa natureza, reze um Pai Nosso quando ele estiver muito rebelde. Porque chame ele para fazer oração com você, porque aí ele vai começando a se acalmar. Porque ele é uma prece que ele conhece desde que ele era criança. São chamadas preces para o amor. Ao passo que os que se fixam em zonas baixas apresentam constantes tendências para irritação, para a raiva, para o ódio, para o mal. E uma vez, numa tentativa de tirar alguém de uma casa, o espírito simplesmente ele falou assim, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu disse, mas por que você não gosta de mim? Eu não estou te fazendo nenhum mal, eu só te quero o teu bem. Ele disse, não, mas é que você quer me tirar daqui. Você está querendo que alguém me leve daqui. Eu digo, porque aqui não é o teu lugar. Você já passou desse plano para um outro plano muito melhor, muito mais tranquilo, em que você pode evoluir e crescer. Por que você está se martirizando, querendo ficar aqui na Terra, junto com cada um de nós, ou nesta casa? Então, assim você vai conversando. É uma questão de prática que nós, dirigentes e médiuns, e não médiuns, têm para conversar com essas entidades que estão com esse tipo de problema. Os que se fixam nessa zona mais baixa, esses são os mais tendenciosos. Agora, quando você está em desenvolvimento mediúnico, ocorre também de você apresentar irritações, ter raiva sem você saber por quê. Você, de repente, começa a chorar, sem saber por que está chorando, pensa que está numa alta depressão. E não é isso. São apenas que você é uma peça que está sendo imantada por outras peças do plano espiritual.
A fixação elevada reside na tua individualidade, no teu Cristo interno, meus irmãos. Por isso, disse Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8, versículo 28. Pois já antes explicara o próprio Paulo, os que são segundo a carne põem na sua mente nas coisas na carne, mas os que são segundo o Espírito põem sua mente nas coisas do Espírito. A mente da carne é morte, a mente do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículos 5 a 6. Olha que coisa linda. Se nós vivermos com nossa mente ligada a coisas materiais, só materiais, o nosso problema é material, é o emprego, é o colégio, é isso, é aquilo, e nós nunca agimos para o bem do próximo, a gente só age para o bem de nós mesmos, só queremos as coisas para nós, e só pensamos segundo a carne, nós temos um problema. Então é necessário grande evolução para abster-se disso, meus irmãos. Se a tua massa magnética é grande ou pequena, a força magnética que te acompanha sempre proporcionalmente, e o teu coeficiente de um pelo outro é uma constante vetorial e aparecerá como ponto evolutivo em que você se encontra, você tem que sempre estar pensando com o teu pensamento mais elevado possível, para evitar exatamente esse tipo de imantação de entidades que ainda não se desligaram da Terra e acompanham o médio que eu disse que aqui, pela pituitária, é uma antena ambulante. Quanto de nós, de repente, vai ali na esquina e volta se sentindo, eu estou carregado? Você não está carregado, você está carregando. Isso é o que eu sempre digo, porque você deu essa oportunidade de ficar carregado. São os que partem de um polo e atingem o polo contrário. Um grupo de linha de forças, como um verdadeiro tubo de força. A reunião total dessa linha de força forma o que nós chamamos o espectro magnético da comunicação com os nossos entidades, com as nossas entidades que nos procuram ajuda. Conhecemos na prática que o espectro das linhas de força do campo magnético, de um ímã, por exemplo, colocando debaixo de uma folha de papel, sobre o qual espalhamos limalha de ferro. Os pequenos pedaços se mantam e cada um deles se torna um ímã. E começa a andar, você mexe no papel aqui embaixo e as limalhas começam a se mexer por cima. É o mesmo processo mediúnico que ocorre. Esse é o motivo porque o espírito sofredor, atraído a uma sessão, traz automaticamente consigo muitos outros do mesmo timbre magnético, que sofrem dos mesmos males, porque eles estão se atraindo entre si. Como o médium também de baixa frequência vai atrair pessoas de baixa frequência, a não ser que ele esteja a trabalho para liberar essas pessoas do seu sofrimento. É por isso, basta atender a um que esteja incorporado, porque todos os outros que se acham dispostos na mesma linha de força serão beneficiados, porque recebe os mesmos influxos magnéticos que o incorporado. Quantas vezes um dos nossos médios, a nossa reunião mediúnica, disse que faziam fila aqui na porta, de um lado e de outro, porque alguns vão ouvir, um vai se manifestar porque ela tem aquela corrente vibratória com o médium. Mas os outros que estão ali estão ouvindo e estão sendo controlados pela espiritualidade superior que está ali acompanhando você. Pelo espectro magnético, compreendemos que Jesus afirmou que ninguém é bom a não ser o um que é Deus. Está em Lucas 18, 19. Vejam bem, enquanto mergulhado na personalidade, no plano da forma, do espaço e do tempo, todos temos os dois polos em nós. O positivo, que é o espiritual Deus, e o negativo, que é o material, que também as pessoas chamam como satânico. Por isso que até o mestre profetizou: por que me chamais de bom? Só quando tivermos abandonado totalmente esta dimensão da matéria é que poderemos viver integralmente o polo positivo, onde não haja mistura nem influência do polo negativo. Por isso,
também percebemos porque muitas pessoas, embora se julguem boas, e isso já é prova, evidência de que não são, eu me julgo bom, mas não, sou eu que estou me julgando, por causa da imensa vaidade, pois nem Jesus se julgou tal, sofrem consequências tristes e desastrosas. A vida parece que não anda, está sempre com problema, mas eu sou tão bom, você que está se julgando bom. Então, está atraindo pessoas que estão colocando na sua mente, na sua cabeça, por forma de pensamento, que você é uma pessoa boa. Aí vem aquela vaidade que eu falei do livro Aconteceu na Casa Espírita, de um médium passista, com o médium do paciente, com o obsessor do paciente, o obsessor do paciente com o obsessor do paciente. Eu saio 30 dias, está lá no livro, eu saio 30 dias, você cura ele e você vai para as altas esferas como excelente passista, com excelente médium. Explica alguns que o mal só atinge a quem com ele sintoniza e que nenhum trabalho de magia alcança os bons. Isso explica alguns. E que se por acaso algum pegou, é que a vítima deu uma brecha. Vocês já ouviram tanto isso acontecer? Veja bem, o mal só atinge a quem com ele se sintoniza. E que nenhum trabalho de magia alcança os bons. E por acaso, se alguém pegou, é porque deu brecha. Esquece que todos temos um polo negativo pelo qual facilmente pode penetrar vibrações baixas. Isso não é verdade. Vocês vejam, não é só pega o seu brecha, não. Nós temos uma antena ambulante. Daí o aviso explícito e reiterado de Jesus em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para não serdes experimentados, porque o espírito, o positivo, está pronto, mas a carne é fraca, o polo negativo, ou seja, para algumas religiões, Satanás. Tanto é que eles falam sobre isso. Sai Satanás. É assim que você diz a religião evangélica. Nas assembleias, etc., nas pentecostais. Assim também se diz na Igreja Católica, dessa forma. Ainda pelo espectro magnético, compreendamos, vamos analisar o que significa a luta interna que ruge dentro de cada homem entre o bem e o mal. Por isso que sempre se diz que nós temos um lado bom e um lado ruim. Nós temos o bem e temos o mal. Um sempre influenciando o outro. O bem influenciando para que o mal melhore. O mal influenciando para que o bem não seja total. Essa luta foi personificada simbolicamente no anjo e no diabo, que todos temos em nós mesmos. Ou então, como aqueles lobos. Eu tenho um lobo feroz dentro de mim, e você e tem um anjo do lado bom, tenho dois animais aqui comigo. Qual que, um bom e um ruim, qual que vai ser melhor? Aquele que você alimentar. De repente, se você alimenta o mal, você vai receber mal. Esse espectro demarca o campo magnético total do ímã e forma a indução, o fluxo magnético que impregna o ambiente. Isso explica a razão porque, numa casa em que todos se dedicam ao bem e queixosos e vivem no polo positivo, o ambiente é tranquilo e agradável, leve e limpo. Mas se os dentro da tua casa, os elementos que lá penetram, se alimentam de pensamentos negativos, o ambiente se carrega de fluidos magnéticos pesados. Então a negatividade é enorme. As discussões, as brigas são constantes. Porque nós temos o quê? Nós estamos carregados de carga negativa. Também encontramos a razão de certas pessoas, ao se chegarem a nós, se irradiarem paz, e outras nos trazerem desassossego. A simples presença de uma pessoa pode nos trazer paz ou desassossego. Isso é magnetismo puro que estão carregados, positivo ou negativo. E mais, e é mais importante ainda, aí reside a razão de que as pessoas gostarem de sentar sempre no mesmo lugar. Já perceberam isso? Cada um deixa impregnado o seu próprio magnetismo, o seu canto, pela constância e insistência de sua presença. E, portanto, aí
sente melhor que em qualquer outro lugar. Se a casa é obrigada a mudar de lugar, ou mesa, fica irrequieto como peixe fora d'água. Isso é muito comum. Eu, por exemplo, tenho uma mania de só sentar sempre no mesmo lugar. Eu não mudo de lugar. Isso já é uma coisa natural minha. Mas muita gente é assim. E tem gente que, por exemplo, vai num restaurante, vai num bar, ou qualquer, vai num local, senta e não muda de posição. E eu aprendi a sentar e não mudar. Não, mas aqui está muito vento, mas eu já sentei aqui, não vou mais sair. Então tem gente assim. Porque ali, outras vezes eu fui numa casa de uma pessoa e passei a mão na estante. Nossa, quanta carga negativa tinha aquela casa e aquela estante. Estava terrível, porque você deixa magneticamente as suas impressões, é tudo que você toca. Daí a telecinesia, de você chegar numa casa e pegar um pano qualquer, que a pessoa vestia, e tem médiuns que conseguem, e para psicólogos, que conseguem, manuseando aquela peça de roupa, ou um produto, ou alguma coisa, um livro de alguém, sentir a carga que aquela pessoa tinha. Se era positivo, se era negativo, se você vai se sentir bem. Isso é muito importante. Então vamos ver os fenômenos. Existe o fenômeno da corrente elétrica que passa por um condutor e produz campo magnético ao redor desse condutor. Esse fenômeno explica-se porque, em torno de dado ciclo de pessoas sentadas à mesa mediúnica, se forma um campo magnético, capaz de atrair desencarnados de qualquer tipo, sofredores, obsessores. E quando mais forte é a corrente da mesa mediúnica que nós falamos, tanto maior a força de atração para essas pessoas. E também tem aqueles que repelem, que não devam e não convém penetrar no campo magnético em vista do magnetismo da corrente. Isso acontece nas mesas mediúnicas. O segundo fenômeno que eu observei é como é percorrida a corrente elétrica. Como é percorrida a corrente elétrica? Ela fica sujeita a uma força se é colocada no campo magnético. Um ímã colocado próximo da corrente fica sujeito às forças magnéticas da mesma, que é o primeiro fenômeno que nós tratamos. O ímã também produz um campo magnético próprio, e este vai influir sobre a corrente elétrica que está mais próxima. Então, duas correntes próximas se influenciam mutuamente. Nós explicamos isso por isso o médio não médio, médio não médio, porque senão há interferência nas comunicações. Já imaginou quantas vozes um médium vai ficar ouvindo de dezenas, centenas de pessoas? Não. A gente tem que ter controle e administração disso e estar preparado para isso. O segundo fenômeno explica-nos porque a constituição da mesa mediúnica em círculo fechado, ou quadrado, ou retângulo, mas sempre círculo fechado, por favor, influi sobre os médiuns, da mesma forma que os médiuns influem sobre a corrente. Assim como a corrente exerce poder sobre o médium, fortalecendo-lhe a mediunidade, assim uma criatura de forte magnetismo exercerá forças que ampliam a capacidade da corrente da mesa mediúnica que nós estamos trabalhando. Por mais, veja bem, a criatura que tem um magnetismo fraco, normalmente ela quebra essa corrente. E é isso que eu disse, a gente não pode. Muitas vezes você para a reunião, faz uma prece para estabelecer a corrente. Outra dedução é que não deve sentar-se próxima à corrente uma pessoa de forte magnetismo, pois desviaria o curso da corrente. Olha como o dirigente do mediúnico, quanta coisa ele tem que se preocupar. Mas, de outro lado, também ficamos sabendo que, quando não há outra solução, a criatura que fica de fora, mais próxima da corrente, permanece protegida e envolvida pela corrente. O ideal, quando há muita gente, é que se formem duas correntes concêntricas, uma incluindo na outra, porque assim se fortalece reciprocamente. O terceiro fenômeno que eu gostaria de tratar nesta noite é o chamado autoindução, que o pessoal alguns chamam self-indução. O condutor que é percorrido por uma corrente cria um campo magnético que exerce influências no próprio condutor. Assim, na mediunidade, meus irmãos, na concentração, o médium cria um campo magnético em torno de si. Esse campo
exercerá influência sobre o próprio médium. Vejam bem, produzindo nele um fluxo de comunicação. Ora, ocorre que a concentração sofre variações pela condição humana dos encarnados presentes à reunião e do próprio médium. Nessas condições, cada vez que a concentração diminui, também decresce o fluxo da corrente, podendo chegar a uma quebra total. E aí não acontece nada na mesa mediúnica. E o médium não recebe, no sentido que nós estamos falando aqui, de receber comunicação. E quando volta a aumentar a concentração, torna a crescer o fluxo, reatando a comunicação. Isso explica os altos e baixos que verificamos em muitas comunicações. E também porque a concentração, um momento de trabalho de maior responsabilidade, não deve e não possa ser fraca, nem entrecortada de distrações. Nós temos que analisar todos esses pontos por uma razão muito simples. Com essa parte que eu falei para vocês agora, eu termino duas partes importantes do estudo, a parte de corrente elétrica e a parte de magnetismo, e de como os médiuns têm que se portar e que têm que se estar sempre com o pensamento elevado para cima, positivo, e nunca no sentido negativo. As próximas quarta-feira, nós vamos começar os estudos da parte biológica do nosso corpo humano e como é que ela se integra dentro da mediunidade. Vamos estudar os neurônios, vamos estudar como é que eles afetam o médium, como é que se divide o nosso sistema nervoso, como é que isso se atua na mediunidade, o nosso sistema nervoso, como é que funcionam os nossos nervos, como é que isso funciona em termos de nossas comunicações. Cada um de nós tem uma série de coisas. Nós estamos entrando, o córtex cerebral e outras coisas mais. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com esse pedido imenso a vocês de muita atenção, porque nós podemos estar carregados ou carregando, nós temos que ter viver num ambiente de paz e harmonia em casa. O médium, ele não é um santo, nem é um candidato a santo, eu não sou, nunca fui, mas vamos sempre pensar pelo lado do bem, vamos alimentar com prece. Quantas pessoas às vezes esquecem de orar antes de dormir? Tem uma Bíblia ao lado, reze um salmo. Eu sempre oriento o Salmo 40 e o Salmo 91 para as pessoas que estão em aflição. São meus dois preferidos. Mas eu tenho outros. Eu também, de vez em quando, abro minha Bíblia e vejo o Salmo 23. Não basta só você ler o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é cheio de preces e orações para cada caso, mas você tem que ter a sua fé própria. A sua fé, ela tem que implodir, o seu Cristo interno tem que implodir. Você tem que estar sempre pensando em alto nível, em cargas extremamente positivas, para atrair bons companheiros. E quando em trabalho, atrair bons companheiros. Por exemplo, tem certas situações que isso atinge mais as mulheres, em que elas não podem trabalhar na mesa mediúnica. São o que eles chamam, a mulher naqueles dias não deve trabalhar, porque ela está vulnerável. Não é porque ela está naqueles dias, é porque aqueles dias deixa ela vulnerável exatamente no centro genético dela, nos ovários, onde é que eles se instalam também. Então, uma pessoa que dirige uma mediúnica, ela tem que estar atento à situação psicológica, ao comportamento, por exemplo, se na casa de um determinado médium teve uma confusão muito grande, teve muitos problemas, às vezes o médium precisa, meus irmãos, de mais tratamento do que aqueles que nos procuram. Eu tenho tratado muitos desencarnados, mas os encarnados que me procuram têm muitos problemas, mas muitos problemas. Mas são todos decorrentes da sua parte material. Da sua parte, como o Saulo de Tarso disse, que eu li agora há pouco tempo para vocês, vou pegar minha Bíblia aqui para ver, que ele falou, o que ele falou? Vou pegar minha Bíblia aqui para ver, vigiar e orar para não serem experimentados, porque o espírito, o positivo, está pronto, mas a carne é fraca. Ora,
Nós, médios, não somos santos. Eu peguei agora da Bíblia essa parte de Paulo, para mostrar para vocês. Porque é muito sério isso. Vocês não têm ideia de como o médium sofre, às vezes, as consequências dessa sua mediunidade, dessa sua imantação. E isso nós precisamos corrigir. Com pensamentos positivos, bons, sem orgulho, sem vaidade. Você é um médium, mas você está discutindo com teu filho por causa da nota dele. Você está discutindo com teu marido porque o teu marido não fez isso ou aquilo, porque tua casa está com problema, porque tem que destelhar não sei o quê, porque o carro tem que fazer motor, porque o freio bateram no seu carro. Aí como é que você vai trabalhar se você só está pensando nas coisas materiais? Se desliga. Desapegue-se. Eu uma vez fiz uma postagem sobre desapegue-se e você será feliz. Porque se você não se desapegar, você só atrairá pessoas na mesma frequência vibratória. Digo pessoas porque nós somos os mesmos quando desencarnamos. Não mudamos nada. Quem tocava vai continuar tocando lá onde estava. Inclusive, tem uma expressão de Humberto de Campos que diz lá, no plano superior, tem o TBC. Aí, pô, que TBC é esse? Turma da boa conversa. São aqueles que não querem saber de nada. Eles querem só se sentar. Como a gente gosta de sentar nas mesinhas, nos bares, para bater um papo, para jogar a conversa fora, lá também existe isso. E existe a turma da boa conversa. Existe os interessados, existe aqueles que querem trabalhar. Quando você lê André Luiz, você vê que ele se ofereceu para trabalhar voluntariamente. Então, se você se oferece para trabalhar voluntariamente para o bem, você vai crescer, você vai desenvolver. Mas se desligue, se desapegue dessa parte material que você tem. Se desapegue para que você possa ser feliz, trazer felicidade e harmonia para a sua casa, para o seu lar, para a sua companheira, seu companheiro, para seus filhos, seus netos. Eu estou dizendo isso com experiência de causa. Por favor, eu faço esse apelo. Cada um de nós, hoje à noite, faça uma oração especial de agradecimento. Não só peçam a Deus, a Jesus, quando vocês estiverem em sofrimento. Agradeçam por estarem vivos, por terem acordado, por estarem andando, caminhando, por terem alguma coisa para se alimentar, por ter um cobertor para se cobrir, quando tantos estão assim. Uma vez uma pessoa fez tanta queixa para mim que eu perguntei para ela: você foi nesse asilo perto da tua casa aí? Você viu quantas pessoas estão abandonadas lá? Você já visitou um hospital de câncer infantil hoje e viu quantas crianças estão padecendo desta doença e provavelmente pediram que fosse assim e vão desencarnar? Qual é o teu problema, finalmente? Você tem problema, meu irmão? Aí a pessoa deixa até de falar comigo. Porque eu levanto para ela que, na realidade, ela precisa dar atenção aos outros. Amai ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Eu gostaria de pedir a Deus uma bênção especial para todos vocês e um agradecimento especial por terem me ouvido e que atentem seriamente para esse mecanismo de magnetismo que você tem e você médium principalmente, para você não trazer carga negativa para o seu lar, para a sua família, para a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.